Bom, uma vez que a gente já choveu no molhado de diversas formas para mostrar que o desvio padrão pode ser, sim, uma medida de risco, eu quero apresentá-los o que nós vamos denominar de índice Sharpe. Tem vários índices aí. O índice Sharpe tenta ser, busca ser uma evolução do desvio padrão, tá? Para análise de riscos de diversos ativos. Então, o índice Sharpe foi introduzido aí, dentro das análises econômicas por o economista William Sharpe, que ele foi Nobel de Economia em 1990, e ele tenta incluir aí uma avaliação tanto de risco, mas inserido dentro do risco também o retorno, que é uma informação muito valiosa para os investidores. Perfeito? Aí esse binômio faz todo sentido. E a ideia é qual o retorno excedente que aquele ativo dá, excedente a um ativo livre de risco. Nenhum ativo é 100% livre de risco, mas isso é extremamente comum de ser feito em trabalhos de finanças, que mexe com essas partes séries temporais, de trabalhar com o tal do ativo livre de risco. E a nossa formulinha vai ser o retorno esperado do ativo, o retorno histórico do ativo, menos o risk-free, o retorno livre de risco, dividido pelo desvio padrão do nosso ativo. Perfeito? Uma formulinha, até queria que vocês copiassem aí, para não se perder nos próximos slides. Então, o índice de Sharpe é um índice que busca não só levar em consideração o risco, mas também retornos. E de que forma ele encara retornos? Ele encara o retorno não só do ativo que eu estou analisando, mas também o retorno do ativo livre de risco, de um ativo livre de risco. Então, coloquei aqui a legenda de quais são as nossas letrinhas, Retorno do ativo livre de risco e o desvio padrão do ativo que eu estou analisando. Então, se a gente voltar ao exemplo que vocês têm aí no caderno, os nossos dados eram mensais, portanto, eu tenho que pegar um retorno do ativo livre de risco que seja mensal. O que poderia ser um retorno livre de risco dentro do nosso contexto brasileiro aqui? Alguém poderia me falar aqui um retorno que a gente poderia usar como uma proxy aí de um retorno livre de risco, que é extremamente comum ser utilizado mesmo em artigos e tal? Quem que seria o nosso retorno livre de risco? Em geral, a gente usa o Selic, o CDI, como um ativo livre de risco. Então, até pode pegar um pré-fixado para ver se quero trabalhar com perspectivas futuras, eu olho quanto está sendo negociado um título pré-fixado e posso trabalhar com aquele valor, porque a gente presume que o risco de default, pelo menos, vai ser muito baixo nesse caso. Ok? Tá? Isso cai na prova, isso está nos exercícios lá que eu falei para vocês fazerem, ok? Então, o índice Sharpe, veja que o cálculo aqui é ridículo de tão fácil, Então, é o retorno médio do ativo menos o risk-free, menos o 1% que eu ganharia de qualquer forma, sem precisar me arriscar, dividido pelo desvio padrão desse ativo, que é o desvio padrão calculado da Petrobras. E deu esse 0,19, que é um número adimensional, porque ficou porcentagem dividido por porcentagem, sobrou esse 0,19 aí, purinho, purinho, purinho. O que esse índice mostra? Mostra que para cada 1 ponto percentual de risco, o quanto que eu aumento o retorno acima do ativo livre de risco. Vocês veem, pessoal, que não é tão difícil ganhar o Prêmio Nobel de Economia, Estou brincando. O Sharpe fez uma fórmula dessa, ganhou o Prêmio Nobel. Mas veja, é uma ideia interessante,
assim, quando eu invisto num ativo de risco, o que me importa é que eu ganhe mais. Vou imaginar assim, eu vou fazer uma padaria, o prédio da padaria é meu. O retorno que eu vou ter que dar dessa padaria tem que ser superior ao aluguel que eu ganharia dessa padaria se eu não montasse a padaria, se outra pessoa alugasse. Ou seja, o risk-free seria eu ficar em casa, na rede, dormindo o dia inteiro, assistindo Netflix, jogando videogame. Eu não jogo videogame. E recebendo todo mês o aluguel do meu imóvel. Ou eu decido levantar da rede, trabalhar que nem um camelo, padaria se trabalha muito, e eu tenho que ganhar muito mais do que eu ganharia se eu estivesse em casa recebendo só aluguel. Tá? Então, a parte de cima, o numerador dessa fração é o quanto a padaria está me dando a mais do que se eu estivesse ganhando só o aluguel. Tá? Então, o Sharpe estava preocupado o quanto eu ganho acima de um ativo livre de risco. Essa informação para o Sharpe já era a mais importante. E aí o que ele faz? Ele divide pela nossa medida de risco, que é o desvio padrão. Então, a hora que eu divido por 8,56, a gente chega nessa proporção de que para cada 1 ponto percentual que eu aumento de risco desse ativo, né? Assim, essa é a proporção. O retorno aumenta em 0,19%. Tá? Essa é a relação entre risco e retorno. 1 para 0,19. No caso fictício da nossa Petrobras, essa Petri 4 aqui nossa. Tá, ok? É uma medida. Vamos além, né? Se a gente pegar, por exemplo, a rentabilidade histórica anual de 3 ativos, considerando apenas a rentabilidade passada, olhando só a rentabilidade passada, qual ativo seria mais atraente? Só a rentabilidade passada, que é o que todo mundo quer saber assim, onde que eu invisto que rende mais? Tá? Tá dando para essa primeira, olhar a rentabilidade é a turma, Wellington, onde eu posso investir para ganhar mais dinheiro? Ativo 1, né, que é a resposta incompleta. Perfeito? Agora vamos considerar o risco de cada ativo, né? Então a gente tem aqui o desvio padrão anual, por exemplo, e vamos olhar só o desvio padrão. Então, olha, esse aqui a gente teve uma rentabilidade maior, mas olha o risco dele, 12%. Esse aqui, ele teve uma rentabilidade menor, mas também às custas de um risco menor. E esse aqui teve uma rentabilidade ainda menor, só que uma volatilidade baixíssima. E qual que você, assim, uma visão extremamente ingênua, tá? Qual que você escolheria? Poxa, aí o índice Sharpe vem nos trazer uma informação muito legal. Porque se eu considerar uma taxa, inventei aqui, de 4,5, uma taxa livre de risco, então eu vou pegar cada uma das rentabilidades, menos o índice de Sharpe, e dividir pela rentabilidade, pelo desvio padrão anual. Veja que o que tem melhor, né, a relação risco e retorno é o ativo 2. Perfeito? 1,16, ou seja, para cada risco que eu tô, uma unidade de risco que eu estou correndo, eu tendo a ganhar 1,16 de retorno. Enquanto o pior aqui por esse índice seria o ativo 1, em que para cada uma unidade de risco que eu estou correndo, eu estou tendo um retorno de 0,87. Tá? E para o futuro? Para o futuro ninguém sabe. Isso aí a gente só consegue projetar se for passado. Tem problemas, né? Se a gente ficar fazendo isso aí, tem um monte de trabalho, assim, né? Dá até dó, assim. A turma quer medir, faz a gente Sharpe. Até imagina o aluno fazendo trabalho. Aí ele pega um período que as ações tiveram retorno negativo. Aí o que você vai fazer com o índice Sharpe com retorno negativo? Daí tem um monte de limitações, né? Se os retornos anteriores forem negativos, você vai chegar no índice Sharpe que não tem muito sentido. Né? Para cada uma unidade de ativo eu perco tanto.
né? Até pode fazer essa ideia desse percentual que perde para cada uma unidade de ativo, mas fica um pouco estranho trabalhar nesse campo dos valores negativos, né? É uma das, assim, tudo na economia tem aquelas, é super legal, mas tem suas limitações, como o próprio desvio padrão tem as suas próprias limitações, né? Então, possui limitações, principalmente quando a gente vai falar, por exemplo, retorno esperado, né? Como que eu calculo esse RI anual para frente, né? Como que eu faço isso? Existem possíveis métodos, trabalhar com alguma coisa bayesiana, ou simplesmente chutar, ou pega os do passado e tenta projetar algo para o futuro. Mas a gente vai estar sempre nesse ambiente de incerteza. E o que eu queria mostrar é que existem um outro índice de Modigliani e tal, tem vários índices, e é bacana que pela matéria de mercado de capitais, pelo menos vocês já tenham ouvido falar. Isso eu acho que é super bacana, porque aqui cada um vai para uma área e tem gente que nunca mais vai ouvir falar sobre esse assunto. E tem gente que vai continuar e falar, opa, eu já vi, tem material